E para finalizarmos então o exercício 8 da lista 8 de Matemática 2, a gente tem aqui o exercício C e o exercício D, certo? No exercício C, a gente começa tendo a nossa função de terceiro grau, né, a função dada no enunciado. Então, 2x a terceira, menos 10x a segunda, mais 30x, mais 100. E aí, como ele pede para a gente calcular o custo marginal aproximado, a gente vai fazer a derivada dessa função. Então, o 3 desce multiplicando, 2 desce multiplicando, 1 desce multiplicando, a gente subtrai as potências, são 3 menos 1, 2 menos 1, 1 menos 1. Aqui, onde é 100, como não tem letra, é uma constante, então vai virar zero. E aí a gente resolve a multiplicação e subtração. Então a gente vai conseguir a nossa função de segundo grau, 6x ao quadrado menos 20x mais 30. E aí que entra o pulo do gato. Por isso aqui dá uma equação de segundo grau, a gente vai ter que fazer lembrar os conceitos do semestre passado, lembram? Porque na hora de fazer um gráfico, por ser uma equação de segundo grau, ele não vai ser uma reta, ele vai ser uma curva. Tanto é que eu desenho o gráfico aqui já para vocês visualizarem, né? Mas aí como é que a gente vai fazer? Por ser uma equação de segundo grau ter uma curva, a gente vai saber se o gráfico ele tem um ponto máximo ou mínimo para a gente poder fazer o ponto dele. E aí no caso, para a gente achar esse ponto máximo ou mínimo, a gente chama isso de vértice, e aí a gente tem que achar o x e o y do vértice. Então aqui do lado eu coloquei, para a gente relembrar as fórmulas do x do vértice, é menos b sobre 2a, e o y do vértice é o quê? O menos delta sobre 4a. E aí o a, o b, o c, a gente vai pegar a nossa função de segundo grau, então o nosso a é 6, o nosso b é menos 20, o nosso c é 30, e aí a gente aplica para achar os pontos. Então menos b vai ficar menos 20 sobre 2a, então 2 vezes 6, e aí a gente vai reduzindo a fração até chegar na irredutível, 5 sobre 3. Ou, de forma decimal, se a gente fizer na calculadora, 1,6, beleza? Já o delta, para achar o delta, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando que ele vai estar negativado, então a gente substituir e multiplicar vai dar menos 320 sobre 4a, então vai dar 24. Mesma coisa, tenta achar a forma irredutível da fração, 40 sobre 3. Ou, de forma decimal, 13 sobre 3. E aí, a gente achando esses dois pontos, a gente consegue colocar já no gráfico mostrando onde que é esse eixo, esse ponto do vértice, beleza? E aí vem algumas interpretações que a gente pode fazer também, além disso, que aí, só para complementar, né? Por causa do nosso delta ele ser negativo, ele é menor do que zero, a gente sabe que ele não vai ter a gente não pode fazer raiz disso, né? Para, por exemplo, achar o ponto x1 e x2, que a gente não conseguiria fazer Bhaskara nesse caso. Então, a derivada, a gente sabe que nunca vai zerar, e a função nossa, a função do custo, ela não muda de crescimento por conta disso, tá bom? E aí a conclusão que a gente pode chegar também é que a função custo, ela é sempre uma crescente. E aí eu só coloquei, então, por essa uma curva, né? Esse formato, então. No caso, o nosso A é positivo, então ela vai ser com uma concavidade para cima. E é isso. E aí no exercício D é a mesma coisa. A gente tem a função aqui elevada a 3, a gente vai fazer a derivada da função, certo? Então, o 3 multiplica para baixo, o 2 multiplica para baixo, 1 multiplica para baixo, subtrai na potência por 1, todo mundo, então vai ficar 9x ao quadrado menos 10x mais 20. E é o mesmo esquema, a gente vai ter que achar, por ser uma equação de segundo grau, o vértice, para a gente poder montar, já que ela não é uma reta. E aí a gente pega qual que é o A, qual que é o B, qual que é o C. Então 9, menos 10 e 20. Aplica no x do vértice, que é menos B sobre 2A, que aí a gente vai chegar a 10 sobre 18. Ou 5 sobre 9, que aí a gente vai chegar a 0,56. Na verdade, 0,55555, né? O 6 é se vocês quiserem arredondar. E aí o y do vértice, mesma coisa, menos delta sobre 4a. Então, delta, já expliquei como é que a gente aplica, e de novo, nosso delta deu negativo. Tá? Deu menos 620, então vai ficar menos 620 sobre 36. Tenta chegar numa forma irredutível, então 155 sobre 8, ou em formato decimal vai dar 19,375, certo? E aí, algumas outras questões também, por conta desses números, que a gente faz? Ou melhor, eu notei que tem um errinho, peraí. Aqui a divisão está errada. Nossa divisão, na verdade, vai dar 17,2. É uma divisão que a gente pode fazer exata, de forma decimal. Aqui vai ficar 17,2.
tá bom? E aí a mesma questão que a gente fez na parte C. A gente tem a função nossa, a função de custo, é uma função cúbica, então a gente vai analisar a parábola que a gente conseguiu montar da derivada. Em ambos os casos, o delta vai dar negativo, então a gente vai ter uma parábola da derivada que ela não vai tocar o eixo x, ou seja, a derivada nossa nunca vai dar zero. O nosso custo ele é sempre positivo, porque a função ela é uma função crescente, né? Vocês podem ver aqui só que a gente achou o ponto mínimo dela, então a nossa quantidade 17,2 seria mínima para um preço mínimo de 0,5. A parte de cima é a mesma coisa. Quantidade mínima x, 5 sobre 3, ou seja, 1,6, para um preço mínimo de 13,3. Tá bom? E aí é isso. Essas são as interpretações para a gente poder estar montando os gráficos, tá bom? Então, como o delta nosso sempre deu negativo nos dois aqui, a gente não consegue fazer raiz e aí a gente não acha outros pontos. Se vocês quiserem depois colocar para montar mais bonitinho o gráfico, atribuindo valores quantitativos no x e calcular para ver quanto que dá, então 1 vai dar tanto, 2 vai dar tanto, para tentar montar melhor os pontos, beleza, mas achando apenas o ponto do vértice para a gente montar a equação do segundo grau, tá valendo, beleza? Então, esses são os gabaritos resultado da parte C e a parte D.